A história de Jó, quando tudo parece perdido. Você já imaginou perder tudo em um único dia? Imagine acordar com uma vida estável, uma família amada, prosperidade, respeito e paz, e antes que o sol se ponha, tudo desaparecer. Essa é a história de Jó. Mas o que torna essa história ainda mais impressionante não é apenas a tragédia que ele enfrentou, e sim a fé que permaneceu quando tudo parecia destruído. Antes de continuarmos, já deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança. Agora prepare o coração para mergulhar em uma das histórias mais profundas de toda a Bíblia. No Antigo Oriente vivia um homem chamado Jó. A Bíblia o descreve como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não era apenas alguém religioso. Ele era alguém cuja vida refletia sua fé diariamente. Ele tinha uma grande família, muitos filhos e filhas. Possuía rebanhos, terras e muitos servos. Era considerado um dos homens mais ricos de toda aquela região. Mas o que realmente tornava Jó especial não era sua riqueza. Era o seu coração diante de Deus. Todos os dias, Jó se preocupava com sua família. Ele orava por seus filhos, oferecia sacrifícios e buscava viver de forma que agradasse ao Senhor. No silêncio de sua rotina, Jó construía uma vida baseada na fé. Mas existe uma dimensão invisível que muitas vezes não percebemos. Enquanto Jó vivia sua vida com fidelidade, algo estava acontecendo no mundo espiritual. A Bíblia descreve uma cena impressionante. Os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e entre eles aparece Satanás. Deus pergunta de onde ele vem. Satanás responde que está andando pela terra, observando os seres humanos. Então Deus faz uma pergunta que ecoa através dos séculos. Você reparou no meu servo Jó? Deus descreve Jó como um homem íntegro e fiel. Mas Satanás responde com uma acusação. Ele diz que Jó só serve a Deus porque sua vida é abençoada. Segundo ele, se tudo fosse tirado, Jó abandonaria sua fé. Essa acusação levanta uma pergunta profunda. A fé de uma pessoa permanece quando as bênçãos desaparecem. Deus permite que Jó seja provado, mas estabelece limites. Satanás não poderia tirar a vida dele. E então começa um dos dias mais devastadores já descritos na Bíblia. Um mensageiro chega correndo. Os bois foram roubados e os servos mortos. Antes que ele termine de falar, outro chega dizendo que fogo caiu do céu e destruiu as ovelhas. Enquanto a notícia ainda ecoa no ar, outro mensageiro aparece. Os camelôs foram levados por invasores. E então chega a notícia mais dolorosa de todas. Seus filhos estavam reunidos em uma casa quando um vento poderoso atingiu o lugar. A casa caiu. Todos morreram. Em poucas horas Jó perde sua riqueza, seus servos e seus filhos. Imagine o silêncio que deve ter tomado aquele momento. Imagine a dor que atravessou o coração daquele pai. Mas a reação de Jó surpreende o mundo até hoje. A Bíblia diz que ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e se lançou ao chão. Ele chorou. Ele sofreu. Ele sentiu a dor. Mas então declarou palavras que atravessaram gerações. No saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio à perda absoluta, Jó ainda escolheu adorar. Isso nos ensina algo poderoso. A verdadeira fé não depende das circunstâncias. Mas a história ainda não havia terminado. A prova, a resposta de Deus e a restauração. Satanás volta diante de Deus e insiste que Jó só permaneceu fiel porque sua saúde ainda estava intacta. Então uma nova permissão é dada. O inimigo poderia tocar em seu corpo, mas não em sua vida. Logo Jó é atingido por uma doença dolorosa. Feridas cobrem seu corpo da cabeça aos pés. Ele se senta nas cinzas, raspando suas feridas com um pedaço de cerâmica. O homem que antes era respeitado agora estava quebrado, sozinho e sofrendo. Até mesmo sua esposa, vendo tanta dor, diz algo que revela desespero. Ela pergunta: você ainda mantém sua fé? Amaldiçoe Deus e morra. Mas Jó responde com uma calma impressionante. Receberemos de Deus apenas o bem, e não também o mal. Mesmo em meio à dor física e emocional, Jó se recusa a abandonar sua fé. 3 amigos vêm visitá-lo. No início, eles apenas se sentam ao lado dele em silêncio durante 7 dias. Eles choram ao ver o sofrimento de Jó. Mas depois começam as perguntas. Eles acreditam que todo sofrimento é consequência de algum pecado escondido. Então começam a pressionar Jó.
Confesse. Admita o que você fez. Mas Jó sabe que não viveu de forma injusta. Ele não entende por que tudo isso aconteceu. E aqui encontramos algo profundamente humano na história. Jó questiona. Jó lamenta. Jó abre seu coração diante de Deus. Ele não esconde sua dor. Ele pergunta por que nasceu. Pergunta por que sofre. Pergunta onde Deus está. Essas perguntas revelam algo importante. Fé verdadeira não significa ausência de dúvidas. Significa levar nossas dúvidas até Deus. Durante muitos capítulos, os amigos de Jó discutem com ele. Eles insistem que Deus sempre pune imediatamente quem erra. Mas a história mostra que a realidade é mais complexa do que fórmulas simples. No meio dessa conversa, Jó faz declarações de esperança impressionantes. Em certo momento, ele diz algo que ecoa até hoje. Eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo sem entender o que está acontecendo, Jó acredita que Deus ainda tem a última palavra. Então, depois de um longo silêncio, Deus responde. Mas ele não responde da maneira que Jó esperava. Em vez de explicar o sofrimento, Deus faz perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você já ordenou que amanhã surgisse? Você pode controlar o mar ou comandar as estrelas? Essas perguntas não são uma repreensão cruel. Elas são um convite para reconhecer que a sabedoria de Deus vai além da compreensão humana. Jó percebe que tentou entender mistérios maiores que ele. Então ele responde com humildade. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Essa frase revela a transformação que aconteceu dentro dele. Antes das provações, Jó tinha conhecimento sobre Deus. Depois das provações, ele tinha experiência com Deus. E então acontece algo surpreendente. Deus restaura a vida de Jó. Ele recebe novamente prosperidade, família e alegria. Mas a maior restauração não foi material. Foi espiritual. Jó descobriu que a presença de Deus permanece mesmo nos dias mais escuros. E essa é a mensagem que atravessa os séculos até chegar até você hoje. Talvez você esteja vivendo um momento difícil. Talvez existam perguntas que parecem não ter resposta. Talvez algo tenha sido perdido. A história de Jó nos lembra que a dor não significa abandono. Deus ainda está presente. Mesmo quando não entendemos o caminho, podemos confiar naquele que vê o começo, o meio e o fim. Se essa mensagem falou com o seu coração, aproveite agora para deixar o seu like e se inscrever no canal. Quando você faz isso, ajuda a espalhar palavras de fé e esperança para milhares de pessoas.